Cacau é boa lavra, eu vou colher. Na safra do verão eu vou vender. Cacau é boa lavra. Assim diz o lavrador, se não fosse o cacau eu não tinha o meu amor. O segundo programa da saga do cacau começa destacando o papel deste cultivo no meio ambiente. Enquanto muitas plantações precisam da retirada quase total da cobertura vegetal nativa, esta é uma lavoura que precisa de sombra para produzir. Um ecossistema rico que, para muitos ambientalistas, é responsável pelo que resta da Mata Atlântica do sul da Bahia. Mas há quem coloque o cacau no banco dos réus e encontre mitos no perfil ecológico da lavoura cacaueira. O cultivo do cacau sempre foi prático e mais barato sob as árvores da mata. Os pioneiros da lavoura sabiam disso e mantiveram espécies nativas em suas fazendas. Debaixo delas, o plantio no sistema cabruca. A expressão cabruca veio do popular cabrucar, que significa abrir o interior da mata para fazer um plantio, preservando muitas árvores nativas. As primeiras lavouras de cacau da região foram todas implantadas neste sistema. E foi isso que mais pesou na preservação da Mata Atlântica do sul da Bahia. É o que assegura o ambientalista Rui Rocha, presidente do Instituto Floresta Viva, que atua em programas de preservação da Mata Atlântica na região cacaueira. A cultura do cacau, ela se estabeleceu tão bem aqui e feito no interior da floresta, que hoje nós temos numa região do porte do sul da Bahia, cerca de 600 mil hectares cultivados no meio da floresta. Então, esse sistema cabruca, ele tem um grande papel, realiza realmente uma função tremenda para a conservação da floresta nessa região. Para ele, o que mais ameaçou este papel preservacionista do cacau foi justamente a crise provocada pela vassoura de bruxa, quando muitos fazendeiros começaram a desistir da lavoura. A crise do cacau levou a uma substituição dessa cultura pela cultura do café, da pupunha, a pecuarização, que foi o mais sério, e o avanço da atividade madeireira, vinda do extremo sul da Bahia para a região de Camaquã, Una e Itacaré. E isso acabou levando a uma forte destruição dos remanescentes florestais e especialmente das áreas de cabruca. Hoje, o sul da Bahia tem apenas 7% da área total de Mata Atlântica preservados. Poderia ser pior se não fosse o cacau, diz o presidente da Associação dos Proprietários de Reservas Particulares da Bahia e Sergipe. O cacau ele é uma cultura preservacionista por natureza, porque o cacau ele tem que ser plantado à sombra das árvores. Ele precisa de 50% de sombra e 50% de luz. Então foi uma estratégia dos primeiros produtores em derrubar a parte mais baixa da mata e plantar o cacau e manter a cobertura florestal. E o que acontece? Isso aí contribui na promoção da ligação entre as áreas de floresta remanescente. É como se fosse um corredor natural. Henrique Berbert mora na Fazenda Teimoso, que abriga uma das 31 reservas particulares do estado. A propriedade, que já teve o cacau como principal produto, hoje investe na mata preservada. A floresta hoje é a principal atividade da propriedade. Certo? A floresta hoje a gente está trabalhando com pesquisa científica, com cursos de formação, em diversos cursos, com estudantes, com universidade. E estamos tentando ingressar na atividade do ecoturismo. A reserva do Teimoso é destino de 500 visitantes todos os anos. São principalmente estudantes e pesquisadores em busca de conhecimento sobre a floresta. Ao mesmo tempo que a gente tem a parte da pesquisa, fomentando, a gente também pode fornecer dados importantes sobre biodiversidade para os donos das RPPNs, para que eles consigam ter subsídios, ter informações sobre como manejar sua área, dados sobre biodiversidade e melhor conservar essas áreas de Mata Atlântica, essas manchas de Mata Atlântica que são comuns aqui no sul da Bahia. Mas o cacau não é visto como o principal fator de preservação da Mata Atlântica por todos os ambientalistas. Débora Faria, doutora em ecologia, concluiu uma pesquisa e diz que há muito mito nesta história.
O nosso foco da discussão não pode ser simplesmente a cabruca, que é um ambiente alterado, embora ele seja extremamente importante para a conservação, mas ele não é o foco são as matas. A diversidade biológica que nós queremos preservar, do nosso interesse, que é onde tem espécies ameaçadas, aquelas que estão com mais chance de desaparecer, elas são mantidas efetivamente nas florestas. E o sul da Bahia, ao contrário do que muita gente pensa, não tem muita floresta. Longe dos debates ecológicos sobre o cacau, é bem verdade que muitos produtores, como Osmil Rodrigues, estão mais conscientes da importância da mata em suas fazendas. Mesmo diversificando a propriedade, inclusive com pequenas unidades agroindustriais, seu Osmil não permitiu que nenhuma árvore fosse derrubada. Até café ele plantou debaixo da mata. Foi uma das coisas que eu lutei, foi para não mexer na mata. Não produzo tudo que podia produzir por causa da cobertura, mas estou satisfeito com o que produzo. Novos caminhos para a produção de cacau da Bahia. Na busca pelo agregar valor ao produto da fazenda, o cacau fino, onde a qualidade é a principal meta, conquista espaço no sul da Bahia. A produção de cacau fino na Bahia é recente, coisa de 1 ano. Começou com um grupo pequeno de produtores. Hoje já são 73 fazendas se dedicando a este tipo de produto. Na verdade, qualquer cacau pode ser transformado em fino. O que muda é o manejo. A diferença na produção do cacau fino já começa na colheita, com a escolha apenas dos frutos maduros no pé. E neste caso, o trabalhador não pode usar o bicador para pegar o fruto no chão como é feito normalmente. O cacau fino tem que ser recolhido sem nenhuma ferramenta, na mão mesmo, porque qualquer ferida na casca pode iniciar precocemente a fermentação das amêndoas. Ainda na roça, depois da colheita, são separados apenas os frutos perfeitos. A ruma, o amontoado de cacau, deve ficar repousando por 6 dias para concentrar o açúcar e reduzir a polpa. A quebra também merece atenção especial, diz este francês radicado na Bahia, um dos mais entusiasmados com o cacau fino. O importante é não machucar a amêndoa. Depois, na hora de abrir, tem de destacar cada amêndoa uma da outra. Assim, na hora da torrefação, não vai ter uma boa homogeneidade. Se as 2 amêndoas ficam ancoradas, na torrefação pode queimar. A fermentação também é diferente, mais demorada. Nos primeiros 2 dias, o coxo deve ser tampado para manter a temperatura. Depois é preciso revirar bem as amêndoas e mais 4 dias de fermentação. Isso diminui a acidez e melhora o sabor do chocolate. Exatamente. A formação do sabor, todos os açúcares de frutose e de glucose, no final é uma decomposição do amidon que tem dentro da amêndoa. O amidon vai se decompor se tem uma energia externa, o calor. Se chama de reação exotérmica, quando o açúcar vira álcool. Para estabelecer estes critérios, os produtores criaram a Associação dos Profissionais do Cacau Fino e Especial de Ilhéus. O vice-presidente explica que essa união facilita a comercialização deste produto. Hoje, consegue-se no mercado um preço bem melhor, até o dobro do que é pago pelo cacau comum. Porque ele deixa de produzir um cacau para commodity e vai produzir um cacau para artigo de luxo, que é essa a maior diferença. Daqui a pouco, o cultivo orgânico sem química também valoriza mais o cacau baiano. Você vai saber quais são as diferenças do cacau orgânico e por que ele faz tanto sucesso fora do Brasil. Na onda do econegócio, onde a natureza é priorizada em transações comerciais, o cacau orgânico surge no sul da Bahia como um produto viável e promissor que tem mercado garantido dentro e fora do país. A produção de cacau orgânico no sul da Bahia já existe há mais de 10 anos e tem aumentado. A principal diferença para o plantio convencional, assim como no cacau fino,
também está no manejo. Nesse tipo de cultivo não pode ser usado nenhum produto químico. Na adubação, somente biofertilizantes, esterco e a casca do próprio cacau. No combate a pragas e doenças, o controle é biológico. Já para enfrentar a vassoura de bruxa, a clonagem é liberada. Eu acho que orgânico ele tem um conceito bem amplificado da palavra. E tem uma filosofia que a gente acompanha, que é produzir sem agrotóxicos, produzir sem poluir, produzir com justiça social, produzir com preservação ambiental. É esse pacote de medidas que faz o movimento orgânico dar certo. Nesta fazenda em Una, a 70 quilômetros de Ilhéus, há 4 anos, 30% das lavouras são de cacau orgânico, cultivado em consórcio com açaí e seringa. O dono acredita que o produto precisa ser melhor explorado. Consumir produtos limpos é uma tendência mundial, né? Os países com renda per capita elevada já demonstram isso para orgânico. Eu acho que para o Brasil, que é uma referência em agronegócio no mundo, é uma tendência a gente também ter a produção orgânica além da convencional. Fausto pertence à Associação Cabruca, uma cooperativa que reúne 45 fazendas do sul baiano. O presidente da entidade é o suíço Mark Nuschler, um dos pioneiros no cultivo orgânico do cacau na Bahia. Todos os agricultores envolvidos precisam ter o certificado do IBD, Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. Dão a segurança para o consumidor que o que ele está comprando é realmente o que ele está prometendo. Com o cacau orgânico, consegue-se atualmente um preço mínimo de $1.800 por tonelada e prêmios que chegam a $200. A Cabruca já exporta para a Itália e tem novos contratos engatilhados. A gente tem um pedido já para a França e quase um pedido para a Suíça. Tem grande interesse de uma firma na Argentina e perspectivas boas para voltar para o mercado nos Estados Unidos. A Jupará é outra entidade que trabalha com cacau orgânico no sul da Bahia. Uma ONG que dá assistência a assentamentos como o da Fazenda Cascata, em Aurelino Leal. Aqui, 40 famílias trabalham num sistema comunitário, não utilizam química na produção e sequer usam lenha nos secadores de cacau. Um biodigestor produz gás e ajuda a diminuir a retirada de madeira do meio ambiente. A plantação orgânica ela é uma plantação que eu diria que é mais saudável, não só para o homem do campo, o trabalhador rural, porque ele deixa de estar praticando males contra a natureza e, consequentemente, contra ele próprio. E teria que ter maior dedicação, porque exige as técnicas, que são as práticas agroecológicas, que aí ele tem que se capacitar. A Jupará chegou a exportar o cacau orgânico produzido aqui para a Suíça, mas suspendeu a negociação por falta de capital de giro. Demora muito e seria forçar as pessoas a ficarem 60 dias sem o resultado do seu trabalho, que é com esse resultado de trabalho que ele se mantém semanalmente. Acreditamos que esse ano será diferente. Nessa safra, a gente vai conseguir fazer a exportação de cacau. Cada família do assentamento tem de 3 a 8 hectares, de onde retira o sustento. As áreas coletivas, como barcaças e currais, pertencem à associação. Seu Miguel Marques é um dos assentados. Tem orgulho de produzir cacau orgânico e mais, realizou um sonho antigo, de ter o próprio pedaço de terra para produzir. Não somos empregados mais de ninguém, somos donos do nosso nariz e graças a Deus vamos muito bem, trabalhando todos iguais, um ajudando uns aos outros, mais forte ajudando o mais fraco, e aí vamos levando a vida. Em instantes, o sonho da fazenda que não vende só amêndoas. E ainda, como o cacau baiano é transformado em chocolate na própria Bahia e também no Espírito Santo.
No mercado interno, a produção de chocolate hoje consome praticamente todo o cacau da Bahia. As fábricas iniciam o processo com as amêndoas já beneficiadas. Na região cacaueira, no entanto, não há investimentos de porte nesse setor. É a riqueza do sul da Bahia sendo industrializada longe das roças de cacau. Alimento dos deuses, Theobroma cacau. O nome grego do cacaueiro é quase um presságio. Com as amêndoas do fruto é feito um produto universal. Que povo ainda não experimentou o chocolate? Só a imagem é um convite. O cheiro é irresistível. E o sabor exótico é imbatível, capaz de criar dependentes. Mesmo no calor sufocante da Bahia, o produto é muito apreciado. Esta comerciante tem uma loja especializada em Salvador e uma explicação interessante para o consumo de chocolate numa terra tão quente. Eu vejo um equilíbrio todo o tempo no consumo. Não vejo discrepância alguma entre mais frio, mais consumo, menos frio, menos consumo. É uma coisa que está na vida do baiano, o chocolate ele gosta, mesmo porque nós vamos à praia e comemos uma moqueca borbulhando, né? Comemos um caranguejo muito quente, comemos acarajé, se não tiver quente a gente não come. Nesta confeitaria, uma das mais famosas da capital baiana, os quitutes que levam chocolate são os mais procurados. Nós temos diversos produtos que são feitos à base de chocolate. Não só os bombons tradicionais, mas nós temos também sorvete de chocolate com pimenta, nós temos o milkshake de chocolate e nós temos a característica de ter um público específico da gente já, uma clientela tradicional. Então as pessoas vêm e consomem de uma forma regular os nossos produtos à base de chocolate. O consumo de chocolate pode ser grande e constante na Bahia, mas na terra do cacau, no sul do estado, nenhuma fábrica de grande porte explora o principal fruto da lavoura cacaueira. Esta em Ilhéus faz produtos famosos pelos formatos eróticos, mas o chocolate já chega aqui pronto. A fábrica mais próxima está em Salvador e não é antiga, funciona há 6 anos. A fábrica inicia o processo neste setor, com a preparação do líquor e manteiga de cacau, matéria-prima 100% brasileira. A empresa compra estes produtos no Parque de Moagem, em Ilhéus, e exige lotes que utilizam apenas cacau da Bahia. A exigência tem uma explicação sentimental. O dono da fábrica é neto de um dos pioneiros no cultivo de cacau no sul da Bahia. O jovem empresário, que tem o nome do avô, quer ampliar o negócio e, quem sabe, fazer chocolate também na região cacaueira, pertinho das fazendas da família. O negócio cacau é um negócio que nós acreditamos ainda completamente. O investimento continua lá na nossa fazenda, em todas as fazendas que a gente tem, com o trabalho de clonagem, com esse trabalho todo de biotecnologia. E hoje estamos aqui na ponta trabalhando também na verdade, com varejo, né? Que é trabalhando com chocolate. Está no sangue da família toda, com certeza. Na Grande Vitória, no Espírito Santo, esta é outra fábrica que utiliza o cacau baiano na produção de chocolate. Aqui o produto também chega já beneficiado. Líquor e manteiga são trazidos de caminhão. O descarregamento é feito diretamente no chocoduto, que alimenta os tanques e as imensas máquinas. A produção começa com o refinamento. Depois tem o concheamento, que na prática consiste em bater bem a massa de chocolate durante 12 horas. Aí vem a moldagem dos bombons e barras. Tudo pode ser acompanhado de perto em grupos de visitas. Isso porque a empresa já virou atração turística na capital capixaba. Foi a primeira vez que eu vim aqui na fábrica. Nossa, adorei muito conhecer. E a linha de montagem deles, eles conseguem produzir muitos bombons em poucos minutos. Eu acho isso fantástico. A fábrica, que tem na entrada um vistoso cacaueiro, é uma referência na produção de chocolate no país. Emprega 3.000 pessoas e é fruto da persistência de um alemão,
Aqui no Centro de Documentação e Memória estão todos os detalhes da história da fábrica, que começou apenas com a produção de balas. Na época, o imigrante alemão Henrique Mayr-Fraud, o dono da empresa, nem pensava em fazer chocolate. A ideia só surgiu em 1934, quando ele ganhou uma herança e pôde voltar à Alemanha, onde comprou as primeiras máquinas para a produção de chocolate. A família do imigrante não é mais dona da fábrica, que hoje é pivô de uma fusão polêmica, ainda não aprovada pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Propriedade questionada à parte, a produção não pode parar. Hoje, mais de 50 países importam um chocolate feito aqui. Prova de qualidade que, segundo o gerente de marketing, é também consequência do uso de uma boa matéria-prima. A nossa empresa é uma das maiores usuárias de todo o cacau produzido no sul da Bahia. Eu diria que é a maior do Brasil hoje. E aqui ele passa então por todo um processo de análises microbiológicas, de análise de sabor, de análise de textura, para que a gente tenha o melhor resultado possível. E por que esse insumo do sul da Bahia? Porque é uma região que consegue produzir uma matéria-prima bastante favorável para a utilização do chocolate em função do seu clima, em função da sua condição de terreno. Transformar uma fazenda de cacau numa fazenda de chocolate. Realidade ou utopia? No sul da Bahia, as opiniões sobre esta proposta se dividem. Há apenas um consenso: o valor do chocolate está muito distante do valor da matéria-prima. A ideia não é nova. Há mais de 20 anos, existem estudos sobre o aproveitamento integral da lavoura cacaueira dentro da própria fazenda. Isso seria com a produção de polpa, geleia, doces cristalizados, licores, biogás e, claro, o chocolate. Da amêndoa para o chocolate, o caminho percorrido pelo cacau é longo. E a parte mais lucrativa da lavoura acaba sendo aproveitada mesmo por outros estados, outros países. Enquanto o produtor de cacau consegue aproximadamente R$ 4,00 pelo quilo da amêndoa, o quilo do chocolate custa hoje, em média, R$ 80,00. Diante de tanta diferença entre o preço da matéria-prima e o produto acabado, a fazenda de chocolate surge como uma alternativa para gerar mais renda na região cacaueira. Na CEPLAC, Raimundo Mororó é o homem do chocolate. Ele coordena uma fábrica piloto. Diz que a maior dificuldade hoje está na primeira etapa do beneficiamento, a produção de líquor e manteiga, para a qual só existem equipamentos caros, importados e de grande porte. Nesse momento nós estamos trabalhando em cima da ideia, em cima do desenvolvimento dos equipamentos com a empresa de São Paulo, para ter esses equipamentos de pequeno porte, de forma que se instale na região cacaueira um polo agrochocolateiro de pequeno porte, que nós estamos chamando de fazenda de chocolate. Os equipamentos para a fase final de produção do chocolate não são tão caros e já são fabricados no Brasil. O investimento, sem contar com a fase de beneficiamento da amêndoa, é de R$ 250 mil, incluindo gastos com as instalações. Neste caso, a parte mais cara do processo poderia ser feita numa central, mantida por associações de produtores. Trabalhar com equipamento de um porte um pouco maior e trabalhar e desenvolver esse equipamento de tal forma que o agricultor entregasse seu cacau numa central, e essa central fizesse a seleção do cacau dele e processasse, é do agricultor mesmo. E o agricultor pagaria uma taxa por esse processamento. É claro que a gente não está pensando em processar todo o cacau da Bahia. A gente tem feito um cálculo de processar 10% só do cacau da Bahia. Não mexeria com a multinacional, com as empresas que estão da região, que são empresas que têm dado emprego, são importantes para o Brasil, e nós necessitamos delas. Então, na realidade, nós queremos pegar 10% de agricultor que queira produzir qualidade, queira produzir cacau especial, queira produzir um chocolate final especial. Isso é o grande sonho do produtor, tá entendendo? Poder diminuir um pouco essa diferença do mercado que gera 6 bilhões de dólares em amêndoa para um mercado que agrega no chocolate 600 bilhões de dólares. Nem todos têm este entusiasmo.
Não acredito. Não acredito na fazenda de chocolate. Na realidade, para fabricar um produto como chocolate, você tem certas regras, vamos dizer assim, de questão da qualidade, da distribuição, e exigências que o mercado precisa ter para que possa se expor ou numa gôndola de um supermercado ou em uma boutique de chocolates finos. Seria ótimo, mas eu não conheço plantas pequenas, suficientemente pequenas para se instalar em fazendas, até porque a tecnologia é meio complicada. O senador Antônio Carlos Magalhães defende a produção de chocolate na Bahia, mas em escala industrial. Eu acho que nós devíamos favorecer as indústrias para não exportarmos cacau e sim a matéria já acabada, o chocolate pronto, para agregar a produção com a industrialização. Tentamos fazer isso, e se faz isso em quantidade muito pequena. O dia que nós fizermos em grande quantidade, nós vamos ter também chocolate de boa qualidade e ainda mesmo mercado suficiente para aguentar a lavoura cacaueira. O ambientalista Rui Rocha acredita no potencial de um chocolate feito nas fazendas com o apelo da Mata Atlântica. Essa é uma relação fundamental de se estabelecer. Por quê? Nós não vamos conservar esse patrimônio florestal existente aqui sem ter uma economia sólida, uma economia de alto valor agregado. E o chocolate entra exatamente para isso. É importante que os produtores se sintam não apenas produtores de cacau, mas produtores de chocolate e produtores que conservam a Mata Atlântica. E já tem produtor se sentindo assim, ansioso para começar a fabricar chocolate na fazenda de cacau. Esse vai ser o grande diferencial do cacau, do chocolate da Mata Atlântica, que vai ser, na verdade, o produtor vai ter o controle desde a colheita até o chocolate. Estamos acreditando, aguardando agora esse trabalho que a CEPLAC está desenvolvendo, ansiosos, aguardando esse maquinário justamente para investir nisso também. Na semana que vem, a saga do cacau chega à Europa. O velho mundo é hoje um dos principais mercados consumidores de chocolate. A gente se vê no próximo sábado. Cacau é boa lavra, eu vou colher. Na safra do verão eu vou vender. Cacau é boa lavra. Assim diz o lavrador, se não fosse o cacau eu não tinha o meu amor. Cacau é boa lavra. Assim diz o lavrador, eu não vou lavrar cacau pra desprezar o meu amor. Cacau é boa lavra.